Fala pessoal da Inovativa, tudo bem? O meu nome é Rodrigo Gutierrez, eu sou sócio fundador do Convés Criativo, que é um coletivo que tem o objetivo de criar apresentações. Eu já trabalho há mais de 10 anos com isso e é isso que a gente vai ver aqui um pouco hoje. Então, quando a gente vai criar uma apresentação, a gente tem mania de sentar ali, ligar o PowerPoint e começar a enfiar tudo que a gente tem na tela, pensando um pouco sobre o que a gente vai falar. E aqui eu vou propor um outro caminho para a gente começar a criar uma apresentação. Então a gente vai falar aqui de 3 temas, que são os 3 temas principais, quando você vai começar a pensar no que você vai falar para alguém durante uma apresentação. O primeiro deles é a parte de conteúdo. Então a parte de conteúdo o que é? O que eu vou colocar, propriamente dito, na minha apresentação e o que eu vou falar lá na frente. Depois eu tenho que pensar na parte do visual da minha apresentação, ou seja, como que eu vou mostrar esse conteúdo, seja no PowerPoint, seja no Prezi, seja onde você quiser. Você pode apresentar numa tela desenhando ao mesmo tempo, enfim, ou sem apresentação, tem gente que também prefere. E por fim, como se portar como apresentador, como estar aqui na frente e como falar para o seu público. O primeiro tópico de conteúdo é muito interessante porque a gente tem mania de não dar tanta atenção às vezes para esse ponto. Que, como eu tinha comentado logo na introdução, o que a gente tem mania de fazer? A gente pega geralmente apresentações que a gente já tem, coisas prontas, começa a pegar um pouquinho daqui, um pouquinho de lá, junta tudo e fala, acho que é isso aqui que eu vou falar. E quando eu falei que a gente ia propor um caminho inverso desse, é justamente nesse primeiro ponto que eu queria falar com vocês. Então, eu não vou começar sendo rendido por esses dados. Eu vou, na verdade, pensar primeiro na minha estrutura de história. Então, tem gente que sempre fala assim pra gente, mas a minha apresentação, ela é para investidor, ela é uma apresentação para pessoas muito sérias, eles são direto ao ponto, eles querem saber exatamente o que vai acontecer. E a gente acaba ignorando, às vezes, que a maior parte das compras, quando a gente vai comprar alguma coisa, quando a gente se interessa por algo, normalmente é uma reação irracional, né? Uma reação emocional que faz você comprar determinado produto, que faz você gostar de uma determinada coisa. Só que quando a gente vai para a apresentação, a gente vai com o quê? 100% racional. Então a gente tem mania de jogar lá um monte de gráfico, um monte de dado, falar um monte sobre a nossa empresa e acaba esquecendo que quem está ali do outro lado são pessoas. Então, o primeiro de tudo que a gente precisa para começar a criar uma apresentação é saber com quem a gente está falando. Então, quem são aquelas pessoas que estão ali? São pessoas que conhecem o meu produto? São pessoas que conhecem o meu negócio? São pessoas que estão acostumadas com esse dia a dia? Ou não? São investidores que estão mais interessados na questão do negócio mesmo, mas não tem tanto conhecimento. Então, esse é o primeiro ponto para a gente começar a pensar, com quem que a gente está falando. Eu gosto de dar sempre o exemplo de, um exemplo um pouco fora desse mundo de apresentação, mas quando a gente vai conversar com uma criança, por exemplo, a gente fala de um jeito totalmente diferente de quando a gente vai conversar com um adulto. Então, isso jogado para apresentação, podem dar algumas pequenas diferenças, inclusive no jeito que a gente vai falar, não só no jeito, mas também no conteúdo que a gente vai passar para eles. Um bom jeito da gente começar a pensar na nossa apresentação é criar uma estrutura de história. Então, o que eu quero dizer com história? Não é que, não, eu vou chegar lá na frente e vou contar uma historinha. Não, não quer dizer isso, não quer dizer que seja uma historinha. Pode ser uma apresentação que seja até mais racional, mas de qualquer maneira ela vai ter um início, um meio e um fim. Então, quando a gente joga os dados, como eu falei, que a gente pega os dados de outra apresentação e joga nela, a chance disso ficar picado é muito grande, porque a gente está partindo por um caminho inverso. Então, primeiro eu vou pensar na minha história. Eu vou começar de tal forma, aqui no meio eu vou apresentar esse outro tema, porque eu quero chegar num final que tem um objetivo. Então, primeiro de tudo, eu pensei na minha audiência, quem ela é. Em segundo lugar, eu tenho que pensar no meu objetivo com a apresentação. E esse objetivo, é sempre legal você cavocar bastante ele. Geralmente a gente tem mania de pensar na primeira coisa. Fala assim, o meu objetivo é conseguir um patrocínio. Não, mas vamos cavocar um pouco mais. E esse patrocínio vai servir para quê? Para minha empresa crescer, para minha empresa funcionar melhor. Então, você vai sempre cavocando e você vai começando a chegar no propósito da sua apresentação. Então, além do objetivo da apresentação, que seria, sim, captar um recurso, por exemplo, você tem o propósito dela, que é uma coisa mais profunda, que geralmente está muito ligado com o apresentador. Então, qual o meu propósito de estar ali apresentando isso que eu estou mostrando para minha audiência? E você saber ter isso em mente é muito legal, porque aí fica mais fácil de você colocar nessa estrutura que eu comentei, com início, meio e fim. Porque você tem o seu objetivo lá na frente, muito focado, que é isso que você quer com a sua apresentação. O que eu quero mostrar aqui é que vocês vejam a diferença, como eu tinha falado no início. Antes a gente tinha os dados e a gente amarrava esses dados com uma linha de história na hora de criar a apresentação. O que eu estou propondo aqui é o formato inverso. Vocês vão primeiro criar a estrutura, que história vocês querem contar, e aí os dados vão ser pedidos, né? Você vai precisar de dados.
Então, nessa parte aqui que eu preciso falar que o produto é necessário, que dados que eu preciso? Eu vou precisar de um dado de mercado que comprove isso que eu estou falando. E eu não parti já do dado de mercado que comprove. Entendeu a diferença? O caminho inverso. E justamente por isso, eu indico você não começar pelo PowerPoint, que é um dos problemas que as pessoas têm. Geralmente, quando a gente vai criar a apresentação, a gente abre o programa de criar apresentações. A gente abre o PowerPoint, abre o Prezi, abre seja lá qual for o programa que você usar. É ruim criar dessa maneira, porque o PowerPoint ele já te induz a trazer o assunto picado. Então ele já divide todas as suas informações em slides e te força a quebrar o seu discurso. Então se você começa a escrever nele, a chance de você quebrar em temas e deixar o discurso quebrado é muito alta. Então o ideal é você escrever no Word, que é um programa de digitar textos corridos, e nele sim a gente tem mania de ter uma coisa que tem início, meio e fim. Então, eu sempre indico você começar a escrever no Word o seu discurso e não os seus slides ainda. Então, você vai primeiro pensar no que você vai falar. E é a mesma coisa que eu tinha comentado ali atrás. A gente tem mania de fazer o formato inverso. A gente começa pelos slides e aí a gente fica refém deles. Se eu começar criando o que eu vou falar, é o caminho invertido. Então, aí eu vou fazer slides que me ajudem a falar o que eu tenho para falar, e não o contrário. Então, abre o Word, escreve todo o seu discurso, depois vocês vão jogar ele para o PowerPoint. E agora eu vou ensinar para vocês um jeito fácil de você transferir esse texto do Word para o PowerPoint. Então, na hora que você for jogar no PowerPoint, eu não quero que vocês copiem esse texto, joga lá nele e vai quebrando um slide manualmente. Isso dá muito trabalho. Então, como vocês podem ver aqui no vídeo, a gente tem um jeito muito fácil, que é clicando aqui na aba View do PowerPoint e em seguida em Outline View. Vai abrir uma aba lateral aqui na esquerda, como vocês podem ver. Vocês vão colar esse texto inteiro. Então, vocês copiam todo o discurso de vocês do Word, cola ele inteiro para o PowerPoint aqui nessa área. E quando vocês selecionarem os pontos de quebra de assunto e der Enter, vocês vão ver que ele já vai quebrar automaticamente esse texto em slides. Então, você vai clicando no conteúdo e vai dando Enter, ele vai dividindo toda essa informação em slides. Certo? Em seguida, vocês vão pegar esse texto que ficou no slide, vocês voltam para aquela visualização normal do PowerPoint e vocês vão ver que o texto de vocês vão estar lá no meio do slide. Vocês vão copiar esse texto, porque esse texto é o discurso, não é o texto do seu slide, e vão colar para a área de notas, que é essa área aqui embaixo do PowerPoint. É só puxar com a setinha aqui que surge essa área de notas e você cola essa parte de discurso no Notes. Isso é ótimo, inclusive, para você ensaiar, mas a gente já vai entrar nesse tópico com vocês. Certo, pessoal? Então, a gente acabou de ver a parte macro da nossa apresentação, né? Então, eu estou pensando primeiro na parte estrutural, eu não estou falando ainda dos slides propriamente ditos. Então, agora a gente vai entrar na parte micro, que seria, legal, já defini qual é a minha estrutura, já defini qual é a minha história, já defini o que eu vou falar lá na frente. Agora, como que eu defino o que eu vou jogar no meu slide? E o que a gente tem muita mania de fazer nesse momento? A gente tem mania de pegar esse texto inteiro, que a gente chamou de discurso, e jogar na apresentação e achar que isso aí já está ótimo. Só que a apresentação ela não precisa falar exatamente o que você está falando. O que a gente tem que pensar na apresentação é que ela é um apoio. Então ela não precisa ter, por exemplo, eu vejo muita apresentação que está escrito lá, bom dia, nome do apresentador, ou então no final, sabe, quando termina a apresentação, obrigado. Então assim, esse obrigado ele pode ser falado. Ele não precisa ser um texto do slide. Então, o que a gente vai deixar no slide são somente informações importantes. Então, por que a gente tem essa mania de deixar muita informação no slide? A gente sempre lota o slide de informação, lota de slide de apresentação, lota tudo, né? É muito comum a gente ter o medo de esquecer. Esse é o batata, assim. Todo mundo tem medo de esquecer o que vai falar lá na frente. Eu já vou falar sobre esse medo de esquecer no terceiro capítulo dessa apresentação, mas antes vamos falar um pouquinho sobre outros pontos que fazem a gente colocar muito texto no slide. Um outro motivo muito forte que faz a gente adicionar muito texto no slide é parecer que a gente fez muito trabalho. Isso a gente vem desde lá da escola, né? A gente é induzido a fazer isso. Eu lembro quando eu fazia meus trabalhos da escola, eu sempre tentava resumir o máximo possível, um pouco por preguiça também, confesso aqui para vocês, mas sempre tinha aquele aluno que chegava com aquele calhamaço de trabalho que você olhava e falava, ferrou, né? Ele escreveu um livro aqui para a professora e isso mostrava o quê? Ele estudou mais. Isso é uma verdade? Nem sempre, ainda mais hoje na era digital, é que a gente consegue dar um Ctrl+C, Ctrl+V em qualquer tipo de informação do Wikipedia, de qualquer lugar, e colar.
E a gente tem essa mania. Então eu já vi muita gente que chega para mim e fala assim, ó, esse gráfico aqui eu acho que não vai precisar, mas deixa ele aí. Eu falo, não, mas se você não vai precisar do gráfico, então por que ele precisa estar aqui? Ah, porque o meu chefe precisa ver que eu pesquisei esse gráfico. Então acaba sendo mostrar serviço. E nem sempre isso é importante numa apresentação. Na verdade, não é importante numa apresentação. É sempre importante a gente ser muito conciso e conseguir diminuir a informação ao máximo para a pessoa que está lá. Ou seja, é muito importante a gente ter um poder de síntese, um poder de simplificar a informação. Tem um exemplo que eu acho bem legal, que é de uma carta, essa carta eu já pesquisei de onde que ela veio, muita gente já me contou essa história, e a gente nunca encontra de onde que ela veio. Eu já vi essa carta dizendo que era do Descartes, já vi essa carta falando que era de um antigo presidente dos Estados Unidos. Enfim, a história pouco importa aqui, mas o que eu gosto dela é o conceito que ela traz. Então, dizia que esse Descartes, ou esse tal presidente, tinha escrito uma carta enorme para um assessor dele, para um amigo, e no final ele deixou escrito, desculpa o tamanho da carta, mas eu não tive tempo de deixar ela menor. Então a gente tem mania de quando a gente mostra pouca coisa, parece que a gente estudou pouco. Só que, na verdade, é muito mais fácil eu pegar tudo que eu tenho e jogar na tela, né, e vomitar no meu PowerPoint, deixar tudo lá do jeito que está, do que eu parar e pensar, não, quem vai ver essa apresentação? Por que eu estou mostrando essa informação para essa pessoa? Isso é interessante para ela? Quem nunca foi numa apresentação e o cara fala assim, ah, esse slide aqui eu vou passar rapidinho porque ele não precisa. Se ele não precisa, então ele não deveria estar lá, certo? Então o que mostra isso? Que você não pensou antes de fazer a sua apresentação. Então por isso que é muito importante a gente ter esse poder de ser conciso, de conseguir resumir a informação para passar ela da maneira mais rápida e didática possível. Para ajudar vocês a conseguir ter esse olhar crítico na apresentação, eu criei um passo a passo de 3 momentos que você vai olhar para a sua apresentação e aplicar esse método nela. Então abre o primeiro slide da sua apresentação e primeiro de tudo, define o que é o assunto principal dele. Então o assunto principal é o que eu não posso deixar de falar nesse slide. Para que esse slide serve? Ah, não tem um assunto muito principal nesse slide, então ele não é necessário. Ah, tem 2 assuntos principais nesse slide, então divide ele em 2. Impossível falar de 2 coisas ao mesmo tempo, certo? Então a mesma coisa na apresentação. Se tem 2 assuntos, são 2 slides diferentes. Definir o meu assunto principal. Definido o assunto principal, eu vou definir desse slide o que é discurso. Ou seja, como eu tinha falado lá atrás, tem muita gente que tem mania de colocar bom dia, ou então, eu já vi inclusive a apresentação que está escrito apresentação no começo da apresentação. É óbvio que é uma apresentação. Então, apresentação da minha startup, por exemplo. Não precisa disso, isso é um discurso. Então eu vou deixar no meu slide só textos que vão me remeter ao que eu vou falar, não precisa ter o meu texto inteiro. E por fim, eu vou olhar com esse olhar crítico e num terceiro momento, e vou ver o que é ruído. Ou seja, o que tem nesse slide aqui que eu não vou nem falar e nem mostrar. Então, um bom exemplo disso é pegar um gráfico. Eu pego muito exemplo de gráfico, o cliente me manda um gráfico enorme, por exemplo. A evolução do mercado de 2003 até 2016. Aí eu falo, o que você vai falar nesse slide? Ah, eu vou falar como o mercado cresceu aqui de 2014 para 2016. Se você vai falar como o mercado cresceu de 2014 até 2016, você precisa mostrar desde 2004? Você precisa mostrar desde que o mundo existe? Ah, não, isso aí está aí porque estava aí. Então corta. Então corta o que você não vai usar e deixa só a informação principal do slide. Isso vai facilitar muito para você na hora de apresentar e muito para quem está assistindo. Porque a primeira coisa quando a gente olha um slide cheio de texto, a primeira coisa que a gente quer é tentar entender tudo que está ali. Então, quanto menos informação irrelevante tiver lá, melhor. Bom, pessoal, a gente está chegando aqui no fim dessa primeira parte, da parte de conteúdo da apresentação. E no final aqui eu só queria deixar uma outra dica que muita gente me pergunta. Isso é o tempo inteiro eu escuto. A pessoa fala assim, eu tenho uma apresentação de 10 minutos. Quantos slides eu tenho que ter? E, na verdade, a melhor resposta para essa pergunta é, eu não sei. Né? Não existe um cálculo de slide. Eu posso deixar um slide na tela por 1 segundo e posso deixar o slide na tela por 10 segundos. Você pode usar um só para falar 10 minutos, você pode usar nenhum. Claro que tem um limite, né? Se você colocar 100 slides numa apresentação de 10 minutos, obviamente você vai ter que ficar aí um tempo recorde em cada slide, né? Você vai ter que ficar apertando o passador de slide o tempo inteiro. Então, claro que tem um limite. Mas o que eu quero deixar aqui para vocês não tem uma regra de número de slides, não tem regra nenhuma para criar uma apresentação. Deixem aberto e o que eu quero que vocês tenham em mente você não é refém dos slides. Né? Os slides vêm para ajudar o seu discurso, para ajudar as pessoas a entender. Esse é o que você tem que ter na cabeça. Então, o número de slides pouco importa. Você precisa falar sobre um assunto, contar uma história ali na frente e as pessoas precisam entender.
Quantos slides você precisa para isso? Eu não sei. Então você precisa conhecer quem está lá, ou quantas pessoas conhecem o assunto. Pouco? É muito? Se a pessoa conhece muito, então você não precisa falar muito sobre o assunto. Você pode ir mais direto ao ponto. A pessoa não conhece muito, eu preciso dar um embasamento para ela sobre o meu negócio, sobre o meu assunto. Então usa mais slides pensando nisso, use mais discurso pensando nisso. E aí os slides vêm para ajudar isso. Certo, pessoal? Então até o módulo 2.